Os boatos e indignações sobre a morte de Yu Minlong têm tomado conta da internet nos últimos meses. Clamores de justiça e revoltas para mais explicações vêm mexendo com o sistema e governo chinês, e hoje tivemos um desdobramento importante sobre o assunto. Yu Minlong, o jovem cujo desaparecimento e misteriosa morte chocaram milhões, agora está sendo conectado a uma das redes mais sinistras e poderosas da história dos últimos tempos. O Círculo de Jeffrey Epstein. Sim, aquele Epstein. E se você acha que já ouviu tudo sobre este caso, prepare-se, porque o que está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre a verdadeira extensão desta tragédia. Nos últimos dias, rumores explosivos começaram a circular em fóruns chineses de investigação, sugerindo que o nome de Yu Minlong teria sido encontrado em documentos relacionados aos arquivos Epstein. E não estamos falando de uma menção casual, estamos falando de informações que, se confirmadas, conectariam definitivamente o jovem a uma rede internacional de tráfico que vai muito além do que imaginávamos. Informações que poderiam finalmente explicar o verdadeiro motivo por trás de sua morte prematura. Esses boatos já haviam sendo propagados, e em muitos vídeos aqui do canal falamos sobre isso. Mas antes de mergulharmos nessa bomba que está explodindo na internet chinesa, vamos entender rapidamente exatamente quem foi Jeffrey Epstein, pois muitas pessoas ainda não conhecem o caso, e por que a simples menção desse nome em conexão com Yu Minlong deveria fazer seu sangue gelar nas veias. Jeffrey Epstein não era apenas um bilionário excêntrico, ele era o epicentro de uma das maiores e mais perturbadoras redes criminosas já descobertas na história moderna. Financista de Wall Street com conexões que se estendiam dos corredores do poder político até a elite de Hollywood, Epstein construiu um império baseado em algo absolutamente hediondo: o abuso sistemático e o tráfico de menores. Durante décadas, esse homem operou uma rede sofisticada que recrutava, transportava e explorava jovens vulneráveis, muitos ainda adolescentes. Sua ilha privada nas Ilhas Virgens Americanas, apelidada pelos investigadores de Ilha da Pedofilia, era o cenário de crimes que desafiam a compreensão humana. E o mais aterrorizante, ele não agia sozinho. Epstein tinha um livro preto, um registro meticuloso de contatos que incluía nomes de presidentes, príncipes, CEOs de empresas bilionárias, políticos de renome, celebridades de Hollywood, IDCs chineses e coreanos e figuras da elite global. Quando os primeiros documentos relacionados ao caso foram liberados, o mundo descobriu que a rede era muito, mas muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E mesmo após sua controversa morte na prisão em 2019, oficialmente declarada como suicídio, mas cercada de teorias sobre ter sido silenciado, novos documentos continuam emergindo, revelando conexões cada vez mais chocantes. O caso Epstein expôs não apenas os crimes de um homem, mas toda uma estrutura que permitia, facilitava e protegia essas atrocidades. Uma estrutura com tentáculos internacionais, que recrutava vítimas em diversos países, incluindo, e aqui está o ponto crucial, países do leste asiático. E é exatamente aqui que a história de Yu Minlong entra de forma devastadora. Para quem está chegando agora neste caso, Yu Minlong era um jovem chinês cujo desaparecimento e posterior morte geraram uma comoção massiva nas redes sociais chinesas. Mas esta não foi uma morte comum. Desde o início, investigadores independentes e internautas dedicados identificaram inconsistências gritantes na narrativa oficial, evidências apagadas, testemunhas silenciadas e uma pressão sistemática para que o caso fosse arquivado rapidamente. E graças a você que está escutando esse vídeo e pede justiça, o caso vem tendo grandes reviravoltas. Nos vídeos anteriores deste canal, já exploramos as teorias mais perturbadoras sobre o que realmente aconteceu com Yu Minlong, e uma das hipóteses mais fortes sempre girou em torno de tráfico humano e exploração. Havia sinais claros de que o jovem tinha sido vítima de uma rede bem mais ampla do que se imaginava inicialmente. Mas agora, tudo ganha uma dimensão internacional absolutamente assustadora. Segundo rumores que começaram a circular em sites chineses especializados em investigações de casos obscuros, particularmente em fóruns como o Zhihu e comunidades fechadas do WeChat,
O nome de Yumin Long teria aparecido em documentos relacionados aos arquivos Epstein, que continuam sendo vazados e analisados por investigadores independentes ao redor do mundo. E não se trata apenas de uma menção isolada. Segundo essas fontes, o nome estaria listado em contextos que sugerem que Yumin Long teria sido vendido múltiplas vezes. Sim, você ouviu corretamente. Vendido como mercadoria humana, dentro de uma rede de tráfico que conectava a Ásia a outros continentes. Uma rede que, aparentemente, tinha pontos de intersecção com o círculo Epstein. A teoria que emerge desses rumores é devastadora. Yumin Long não seria apenas uma vítima de abuso localizado, mas sim parte de uma operação internacional sistemática de tráfico humano. Uma operação onde jovens vulneráveis eram recrutados, vendidos, transportados e explorados através de fronteiras, passando de mão em mão entre perpetradores de diferentes países. E se esses rumores tiverem alguma base factual, isso explicaria tudo que parecia não fazer sentido neste caso. Vamos conectar os pontos aqui, porque quando você coloca todas as peças juntas, o padrão que emerge é absolutamente aterrorizante. Primeiro, desde o início, houve evidências de que Yumin Long tinha conexões com indivíduos mais velhos e financeiramente poderosos. Testemunhas relataram tê-lo visto em ambientes de luxo incompatíveis com sua origem social. Havia sinais claros de que o jovem estava sendo explorado por pessoas com recursos significativos. Segundo, a velocidade e a eficiência com que evidências desapareceram após sua morte sempre sugeriram o envolvimento de uma rede com poder e alcance consideráveis. Não estamos falando de crimes comuns, estamos falando de uma operação com capacidade de influenciar investigações oficiais, silenciar testemunhas e controlar narrativas. Terceiro, investigadores independentes já haviam identificado possíveis conexões internacionais no caso. Havia registros de viagens, contatos com estrangeiros e movimentações financeiras suspeitas que nunca foram adequadamente explicadas. E agora, se esses rumores sobre sua conexão com os arquivos Epstein tiverem qualquer base real, de repente tudo se encaixa. A escala do encobrimento faz sentido. O poder necessário para suprimir evidências faz sentido. A urgência em arquivar o caso faz sentido. Porque se Yumin Long estava realmente conectado a uma rede internacional ligada ao círculo Epstein, então não estamos mais falando apenas de criminosos locais. Estamos falando de uma estrutura global, com conexões políticas, financeiras e de poder que se estendem por múltiplos países e jurisdições. E aqui está a parte mais sombria de todas. Segundo os rumores circulando nos fóruns chineses, Yumin Long não teria sido apenas uma vítima. Ele teria sido vendido múltiplas vezes. Imaginem a realidade horripilante por trás dessa afirmação. Um ser humano tratado literalmente como mercadoria, passando de explorador para explorador, sua humanidade completamente desconsiderada, sua existência reduzida a um item em transações financeiras obscenas. Se você está acompanhando esta investigação e quer ficar por dentro de cada nova revelação sobre o caso Yumin Long, porque acredite, esta história está longe de terminar, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Novos desdobramentos surgem quase diariamente, e este pode ser um dos casos mais importantes que vamos acompanhar este ano. Não perca nenhuma atualização. E se você conhece alguém que precisa saber sobre isso, compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será manter a verdade enterrada. Agora, vamos para a parte que pode finalmente responder a pergunta que todos fazem desde o início. Por que Yumin Long morreu? A narrativa oficial sempre foi vaga, inconsistente e repleta de lacunas que um caminhão poderia atravessar. Mas se incorporarmos esses novos rumores sobre conexão com os arquivos Epstein, uma teoria muito mais coerente e infinitamente mais perturbadora emerge. Teoria: Yumin Long descobriu algo que não deveria. Ou pior, começou a falar sobre algo que deveria permanecer em silêncio. Vamos pensar como funcionam essas redes de tráfico de elite. A regra número 1 é o silêncio absoluto. Vítimas são controladas através de ameaças, manipulação psicológica, dependência financeira e, quando necessário, violência. Mas e quando uma vítima decide quebrar esse silêncio?
E quando alguém que conhece nomes, lugares, faces e operações decide que não aguenta mais. E quando canções que têm letras e indiretas que falam de aprisionamento, sentir-se usado, vêm sendo vazadas a cada dia. Olhem para o próprio caso Epstein. Ele morreu na prisão em circunstâncias que até hoje geram debates acalorados. Câmeras de segurança falharam, guardas dormiram. Um dos prisioneiros mais vigiados do mundo teve a oportunidade perfeita para se enforcar. Coincidência? Ou a garantia de que certos nomes nunca seriam revelados em um julgamento público? E se Yuman Long representava uma ameaça similar? Se ele tinha informações sobre operações internacionais? Se conhecia nomes de figuras poderosas envolvidas nessa rede? Se estava prestes a falar ou já tinha começado a compartilhar o que sabia? A morte súbita e a narrativa confusa que se seguiu fariam todo sentido, não como uma tragédia aleatória, mas como uma eliminação calculada, uma mensagem, um silenciamento permanente. E aqui está algo que deveria deixar todos nós profundamente perturbados. Se essa conexão com os arquivos Epstein for real, Yuman Long pode não ter sido a única vítima chinesa. Pode haver dezenas, talvez centenas de outros jovens que passaram pela mesma rede. Alguns podem ainda estar vivos, presos em situações de exploração contínua. Outros podem ter tido destinos similares ao de Yuman Long, eliminados quando se tornaram inconvenientes ou perigosos para a operação. E se esses rumores ganharem mais tração? Se investigadores independentes conseguirem encontrar evidências concretas dessas conexões, estaremos olhando para um dos maiores escândalos internacionais da década. Um escândalo que forçaria autoridades de múltiplos países a finalmente confrontar a extensão real dessas redes de tráfico de elite. Mas vamos ser muito claros aqui. Até o momento, estas são rumores, informações não verificadas circulando em fóruns chineses. Não temos acesso direto aos supostos documentos, não temos confirmação de fontes oficiais. E precisamos ser absolutamente responsáveis ao lidar com alegações dessa magnitude. Porém, e este é um porém significativo, a mera existência desses rumores já é reveladora. Por quê? Porque investigadores independentes chineses que têm acompanhado o caso Yuman Long desde o início não são teóricos da conspiração aleatórios. Muitos são pessoas que investiram meses analisando cada detalhe disponível, cada inconsistência, cada evidência suprimida. E quando essas pessoas começam a conectar o caso a estruturas internacionais de tráfico, isso sugere que eles encontraram padrões, similaridades, modus operandi que ecoam casos conhecidos de tráfico de elite como o de Epstein. Vamos comparar alguns elementos. No caso Epstein, tínhamos vítimas de múltiplos países, incluindo Ásia, uma rede internacional de transporte e compartilhamento de vítimas, envolvimento de figuras extremamente poderosas, encobrimento sistemático por décadas e morte controversa para prevenir revelações. No caso Yuman Long, segundo as teorias, temos possíveis conexões internacionais, evidências de exploração por múltiplos indivíduos, poder suficiente para suprimir investigações, encobrimento ativo após a morte e morte suspeita em circunstâncias não esclarecidas. As paralelas são inquietantes. Se houver qualquer verdade nesses rumores, qualquer fragmento de realidade por trás dessas alegações, as implicações são globais e profundamente perturbadoras. Primeira implicação: significaria que as redes de tráfico de elite não apenas existem, mas operam em escala verdadeiramente internacional, com tentáculos alcançando da América à Ásia, conectando exploradores através de continentes. Segunda implicação: demonstraria que essas redes têm a capacidade de operar por anos, talvez décadas, movimentando vítimas através de fronteiras, burlando sistemas legais de múltiplos países simultaneamente. Terceira implicação: confirmaria que existe um nível de coordenação e poder entre perpetradores que permite não apenas os crimes em si, mas também o encobrimento sistemático que os protege. E talvez a implicação mais assustadora de todas: quantos outros Yuman Longs existem?
Quantos outros casos que parecem mortes isoladas, desaparecimentos locais ou tragédias individuais são, na verdade, partes de uma tapeçaria muito maior e mais sinistra? Porque uma vez que você entende que essas redes existem, uma vez que você aceita que pessoas com recursos e poder imenso podem e fazem operar essas estruturas de exploração, você começa a ver os padrões em todo lugar. Começa a questionar outros casos. Começa a perceber que o monstro pode ser muito, muito maior do que qualquer um queria acreditar. Então, onde isso nos deixa? Afogados em teorias não confirmadas, perseguindo sombras na internet? Não. Isso nos deixa fazendo exatamente o que devemos fazer, questionando, investigando, mantendo pressão pública para que esses casos não sejam simplesmente arquivados e esquecidos. E você pode fazer isso agora, deixando seu like, seguindo nosso canal, compartilhando esse vídeo e deixando seu comentário. Pois assim como aconteceram outras vezes, muitos vídeos do canal que falam do caso Yumen Long estão sendo apagados. Isso mesmo, apagados. Eu não vou deixar de fazer minha parte, indo atrás em sites e fóruns chineses, mas peço que faça a sua. Juntos conseguiremos cada vez mais respostas. A verdade sobre o caso Yumen Long, seja ela qual for, precisa vir à luz. Se esses rumores sobre conexões com os arquivos Epstein têm base factual, investigadores profissionais com recursos adequados precisam examinar essas alegações. Se existe qualquer possibilidade de que o jovem foi vítima de uma rede internacional, isso não pode ser ignorado. E aqui está porque a atenção pública importa. Casos como o de Epstein só vieram à tona porque jornalistas corajosos, investigadores persistentes e ativistas dedicados se recusaram a deixar o caso morrer. Anos de pressão, de perguntas, de manter o foco público, finalmente forçaram ações que revelaram a verdade. O mesmo pode e deve acontecer com o Yumen Long. Cada pessoa que compartilha informações sobre o caso, cada discussão que mantém seu nome vivo, cada pergunta sobre as inconsistências é uma pedra no caminho daqueles que prefeririam que tudo fosse esquecido. Porque aqui está a realidade. Se existe uma rede, se há perpetradores poderosos, se há uma estrutura de encobrimento, eles dependem do silêncio. Dependem de que as pessoas parem de fazer perguntas. Dependem de que a atenção pública se desvie para outras coisas. E nós não vamos permitir isso. Este é o momento de tomar uma atitude. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o que você pensa sobre essas revelações. Você acredita que pode haver uma conexão real entre o caso Yumen Long e as redes internacionais de tráfico? Que outras evidências deveríamos estar procurando? Seu engajamento não é só sobre algoritmo, é sobre manter este caso vivo, sobre garantir que as perguntas continuem sendo feitas. E se você tem informações relevantes, se conhece alguém que pode ter detalhes sobre o caso, use os recursos apropriados para reportar. Mantenha o caso no radar público, porque quanto mais pessoas souberem, mais difícil será manter a verdade enterrada. Vamos ser completamente transparentes sobre onde estamos neste momento da investigação. Temos rumores sérios, paralelas inquietantes e muitas perguntas sem resposta. O que não temos ainda são evidências concretas, documentação verificável ou confirmação oficial da conexão entre Yumen Long e os arquivos Epstein. Isso significa que devemos ignorar essas alegações? Absolutamente não. Significa que devemos ser cuidadosos, responsáveis e persistentes na busca pela verdade. Yumen Long era um ser humano real, alguém com sonhos, medos, esperanças, alguém que merecia segurança, dignidade e futuro. E independentemente de todos os detalhes que ainda não conhecemos sobre sua história, sabemos com certeza absoluta que ele não recebeu isso. Sabemos que algo terrivelmente errado aconteceu. Sabemos que há inconsistências gritantes que nunca foram adequadamente explicadas. E se existe até mesmo uma possibilidade de que sua morte esteja conectada a uma rede internacional de exploração, se há qualquer chance de que ele foi vítima de uma estrutura que continua operando, que continua vitimizando outros jovens enquanto falamos, então temos a obrigação moral de continuar fazendo perguntas, de continuar pressionando por respostas, de nos recusarmos a deixar este caso ser arquivado e esquecido. Porque aqui está a verdade mais importante de todas. Não estamos apenas investigando a morte de uma pessoa, estamos potencialmente expondo uma rede que pode ter vitimizado dezenas ou centenas. Estamos potencialmente abrindo um caminho para que outras vítimas,
as que ainda estão vivas, presas nessas situações, possam finalmente encontrar liberdade. Cada caso de tráfico que vem à luz, cada rede que é exposta, cada perpetrador que é responsabilizado, representa não apenas justiça para as vítimas passadas, mas proteção para futuras vítimas, que não serão capturadas por essas redes. O nome de Yumin Long surgindo nos arquivos Epstein pode ser apenas um rumor, pode ser informação não verificável, pode ser uma conexão que investigação adicional mostrará não existir, ou pode ser a chave que finalmente abre esta caixa de Pandora. Pode ser o fio que, quando puxado, desfaz todo o tecido de encobrimento e revela a verdadeira extensão do que aconteceu com este jovem. Pode ser o momento em que um caso local se torna um escândalo internacional que força a ação e mudança real. Não sabemos ainda qual dessas possibilidades é a realidade, mas o que sabemos é que vamos continuar investigando, continuar questionando, continuar mantendo este caso sobre os holofotes públicos até que a verdade, seja ela qual for, seja finalmente revelada. Yumin Long merece justiça. As possíveis outras vítimas dessas redes merecem proteção. E todos nós merecemos viver em um mundo onde pessoas com poder e recursos não podem operar essas estruturas de exploração com impunidade. Continuem acompanhando, continuem questionando, continuem compartilhando. E lembrem-se, a verdade pode ser enterrada, mas nunca permanece enterrada para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela emerge. E quando isso acontecer com o caso Yumin Long, vocês estarão aqui, tendo sido parte da pressão que tornou isso possível. Até o próximo vídeo. Fiquem atentos, a história está longe de terminar. Se você ficou até o final do vídeo, peço que deixe no comentário, escreva "Fiquei até o final" e justiça para Yumin Long. Até o próximo vídeo.